Olá pessoal, o que é que eu vou fazer nessa aula? Eu vou trazer algumas observações bem simples sobre raízes e potências. São coisas elementares, mas que o pessoal anda errando por aí, certo? Vamos lá às nossas observações. Aqui do lado esquerdo você tem um quadrado. Esse tamanho x é o lado do seu quadrado. Vamos supor que a área desse quadrado é 100. Então tem um quadrado de área 100. 100 o quê? Pode ser metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, né? Então, a área do quadrado é igual a 100. Então, você multiplica o x pelo x, x ao quadrado é igual a 100, certo? O 100 é a área. Se você resolver essa equação, você vai achar o x, o lado do quadrado, ok? Por que isso aqui é uma equação? Observe que tem uma igualdade e tem uma variável desconhecida, ou seja, uma incógnita. Uma letra que eu quero descobrir quem é. Ou seja, incógnita, letra desconhecida. Resolver a equação é achar os valores de x que satisfazem a equação. É isso que significa resolver a equação, certo? Pronto. Então, aqui eu vou achar o lado do quadrado. Como é que eu resolvo essa equação? É simples. Você eleva os dois lados ao expoente 1/2, aqui, ó. Eu coloquei até em vermelho, certo? Fica x ao quadrado elevado a 1/2. Eu levei o lado esquerdo e elevo o lado direito. 100 elevado a 1/2. Então, você elevou os dois lados da equação ao expoente 1/2, que está em vermelho. Aí você fica aqui, né? Voltando aqui, ó. Aqui, x, isso aqui, ó. X é elevado a 2 elevado a 1/2. Você multiplica os expoentes, ó. O 2 por 1/2, fica x elevado a 1. Fica só x, né? Multiplica esse 2 por esse 1/2. Fica x elevado a 1, que é só x. E o 100 elevado a 1/2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 100. Então, você fica com x é igual a raiz quadrada de 100. Ou seja, o lado do quadrado é a raiz de 100. Quanto é a raiz quadrada de 100? 10. Ou seja, o número que é elevado ao quadrado dá 100. É o 10, certo? Só que tem uma coisa. Você tem outro número que satisfaz também essa equação. É o menos 10. Ó, mais 10 ao quadrado dá 100. Satisfaz a equação, certo? Menos 10 ao quadrado também dá 100. Então, também satisfaz a equação. Então, eu digo que x é igual a mais ou menos raiz de 100. Isso quer dizer o quê? Que matematicamente, essa equação tem duas soluções possíveis. Uma é mais raiz de 100, que é o mais 10, e a outra é menos raiz de 100, que é o menos 10. Os dois valores satisfazem a equação. Na hora que você elevar ao quadrado, fica mais 100, certo? Mas, como se trata de um problema físico, x é o tamanho de um quadrado, não tem tamanho negativo, né? O tamanho negativo não existe. Então, você vai pegar só o valor positivo, certo? Então, como x é o tamanho do quadrado, a solução é x igual a mais 10. Então, meu quadrado tem 10 centímetros de lado, certo? Se eu estiver usando centímetros. Mas, lembrando que matematicamente, a solução seria x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 100. Você teria dois valores matemáticos possíveis, o mais 10 e o menos 10. Mas, como isso é um caso de um problema físico, x é um tamanho, não existe tamanho negativo. Aí você pega só o valor positivo, certo? Vamos lembrando aqui a regra geral. Eu tenho x elevado ao inteiro n, n aqui em vermelho, é igual a um número qualquer. Eu botei aqui como triângulo. Como é que eu resolvo essa equação? O que é que significa resolver a equação? Achar o valor de x. Estou supondo que eu sei quem é n e sei quem é triângulo. Eu conheço n e conheço o triângulo. Eu quero descobrir quem é x. Achar o valor de x. Como é que você faz? Como eu fiz aqui, ó. Certo? Você eleva essa equação inteira a 1 sobre n. Ó. Lado esquerdo elevado a 1 sobre n em vermelho. Lado direito elevado a 1 sobre n. Certo? Multiplica esses dois expoentes aqui, ó, o n vezes 1 sobre n. Fica x elevado a 1, certo? E o lado direito, triângulo elevado a 1 sobre n, que é a mesma coisa que raiz de triângulo, raiz com índice n, certo? Então, se x elevado a n é igual a triângulo, eu posso isolar o x, escrever ele como raiz enésima de triângulo, que é raiz enésima, raiz com índice n, certo? Mas, se esse n for par, que é o nosso caso aqui, ó, que está destacado aí, ó, o n for 2, x elevado a 1 par é igual a triângulo. A solução disso é x é igual a mais ou menos raiz enésima de triângulo. Isso só no caso de o n for par. Aí você tem que colocar a solução mais ou menos,
certo? Aqui do lado esquerdo, ó, exemplificando. X elevado a um número par, 4, é igual a 16. Qual a solução disso aqui? X é igual a mais ou menos raiz quarta de 16, certo? Qual é o número que multiplicado 4 vezes dá 16? É o 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então a solução é mais ou menos 2, certo? Por que mais ou menos 2? Se você pegar mais 2 elevar à quarta potência, dá 16. Mas se você pegar o menos 2 elevar à quarta potência, também dá 16. Certo? Então, o mais 2 é solução, mas o menos 2 também é solução. É por isso que a gente bota mais ou menos 2. Ok? Certo? Aqui, ó. X elevado à quarta igual a 32. Observe que o n, o expoente é par, 4. Aí como é que é a solução disso aqui? X é igual a mais ou menos raiz quarta de 32. Ok? Isso aqui é o quê? Raiz quarta é o número que está dentro da raiz elevado a 1/4. Mais o número que está dentro da raiz é 2 elevado a 1 vezes 2 à quarta. Ou seja, 2 à quinta, que é o 32, né? Mas por que eu escrevi assim? Para fazer aparecer esse expoentezinho 4 aqui, ó. Na hora que eu multiplicar 4 por 1/4, aí dá um número inteiro, certo? Então, isso aqui não deixa de ser 32, ok? Isso tudo é elevado ao expoente 1/4. Pronto. Aí você vem para cá, né? 2 elevado a 1 vezes 1/4. 2 elevado a 1/4, que é raiz quarta de 2. Essa outra aqui, ó, 2 elevado a 4 vezes 1/4. 2 elevado a 1, certo? Então a solução é x igual a mais ou menos 2 raiz quarta de 2. Por que o mais ou menos? Porque o expoente aqui, ó, é o número par, é 4. Ok? Vamos para frente. Esse outro exemplo. Aqui tem o cubo, x é o lado do cubo, certo? E o volume desse cubo é 1000 centímetros cúbicos. Eu quero encontrar o tamanho do lado. Eu quero o lado. O volume do cubo eu sei que é x ao cubo. É só multiplicar os três lados. Ó. X vezes x vezes x. Então o volume é x ao cubo. Eu sei que esse volume é igual a 1000 centímetros cúbicos. Eu fiquei com essa equação aqui, ó. Observe que tem uma igualdade, né? E tem uma incógnita, uma letra que eu quero descobrir, que é justamente o lado do cubo, né? Então, aqui eu sei que esse x vai ficar raiz cúbica de 1000. Observe que o índice é 3, que é um número ímpar. Quanto é a raiz cúbica de 1000? Ora, qual é o número que multiplicado por 3 vezes dá 1000? É o 10, certo? Então, raiz cúbica de 1000 é o 10. Então, nesse caso aqui, a solução da minha equação é o mais 10. Por que o menos 10 não serve? Porque menos 10 elevado ao cubo não dá 1000, dá menos 1000. Então, nesse caso aqui em particular, como o expoente é ímpar, a solução não é mais ou menos raiz cúbica de 1000. Seria se esse índice aqui, ó, se ele fosse um número par. Aí seria mais ou menos raiz cúbica de 1000. Porque tanto mais 10 como menos 10 seriam soluções da minha equação. Mais 10 ao cubo dá 1000. Menos 10 ao cubo também dá 1000, certo? Então a solução aqui é só o mais 10, ok? Estou falando matematicamente. É claro que x aqui é uma distância, é um comprimento, você só pode pegar, na verdade, o número positivo, né? Que é o mais 10, certo? E a raiz cúbica de centímetro cúbico da unidade, ó, raiz cúbica da unidade, centímetro cúbico. Raiz cúbica de centímetro cúbico, unidade de volume. Isso aqui é o centímetro cúbico elevado a 1/3. 1/3 porque é a raiz cúbica, né? Transformei a raiz numa potência. Aí você multiplica esse 3 por 1/3, fica centímetro elevado a 1 ou só centímetro. Então, raiz cúbica de centímetro cúbico fica só centímetros. É o tamanho da caixa, ó, 10 centímetros, ok? Então, você tem, repetindo, né? X elevado a n, aqui onde estava com o sul. X elevado a n é o inteiro, aqui em vermelho, é igual a um número qualquer. O que significa resolver a equação e isolar esse x. Então, esse x ficaria raiz enésima do triângulo. Então, aqui eu suponho que eu sei quem é o n, eu sei quem é o n e sei quem é o triângulo. Eu quero descobrir o valor de x. É só você tirar a raiz, né? E outra coisa, se esse n for um número par, fica x igual a mais ou menos raiz enésima de triângulo. Ou seja, se o n for 2, 4, 6, 8, aí você pode pegar o mais ou menos.
Então, reforçando o que eu já falei, aqui onde está o cursor, eu quero resolver essa equação aqui. Resolver a equação significa descobrir quem é x. Você sabe quem é o n e sabe quem é triângulo. Então, eu conheço n e triângulo. Esse n é um inteiro qualquer. 2, 3, 4, 5 e assim vai. Então, resolver é isolar o x. O que é que você faz? Você eleva dos dois lados da equação, você eleva a equação ao expoente 1 sobre n, que está aqui em azul. Então, lado esquerdo é elevado a 1 sobre n, lado direito é elevado a 1 sobre n. O lado esquerdo fica só x, ó, porque você multiplica esse n com 1 sobre n. Fica x elevado a 1. Ou seja, fica só x, né? E o lado direito, triângulo elevado a 1 sobre n, que eu escrevo na forma de raiz. Raiz enésima de triângulo. O que é que significa raiz enésima? Que o índice é um n, certo? Então, a solução dessa equação aqui, ou seja, o valor de x, é x é igual a raiz enésima de triângulo, ok? Mas, se esse n for um número par, 2, 4, 6, 8, você tem que escrever x é igual a mais ou menos raiz enésima de triângulo. Então, isso aqui é válido só se o n for um número par, certo? Exemplos. Aqui, lado esquerdo. X elevado a sexta é igual a 64. Observe que o n é 6, é par. Então, qual a solução dessa equação? X é igual a mais ou menos raiz sexta de 64. Observe que o índice é 6, né? O n 6, par. Qual é o número que multiplicado 6 vezes dá 64? É o 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Dá 64. Ok? Então, raiz sexta de 64 é 2. Então, você pega os valores mais ou menos 2. Por que serve o mais e serve o menos? Ora, porque o mais 2 satisfaz a equação. Mais 2 elevado a sexta dá 64. Mais o menos 2 também serve. Ó. Menos 2 elevado a sexta também dá 64. Então, os dois valores, mais 2 e menos 2, satisfazem a equação. Ok? Então, pronto. Se o n for par, você coloca x é igual a mais ou menos raiz enésima do número. Ok? E se for ímpar, aqui, ó, x à quinta é igual a mais 32. Observe que o n é ímpar, então fica x é igual a raiz quinta de 32. Quinta, o índice 5, né? Observe que não tem o mais ou menos, ok? Qual é o número que multiplicado 5 vezes dá 32? É o 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 32, certo? Então a resposta aqui é o x igual a mais 2, ok? Se você pegar o mais 2 e colocar aqui, ó, mais 2 elevado a 5, 32. Então satisfaz a equação. O menos 2 não serve. Por que o menos 2 não serve? Menos 2 elevado à quinta não dá 32, dá menos 32. Então o negativo não serve, só serve o positivo. Ok? Esse aqui, ó, x à quinta é igual a menos 32. Observe que o n aqui, o 5, é ímpar. X é igual a raiz quinta de menos 32. Qual é o número que multiplicado 5 vezes dá menos 32? É o menos 2, né? Multiplica o menos 2 5 vezes. Menos 2, menos 2, menos 2, 5 vezes. Vai dar menos 32. Então a solução é o menos 2, ok? Observe que só tem uma solução se o n for um número ímpar. Por que o mais 2 não serve? Porque mais 2 elevado a 5 dá mais 32 e não menos 32. Eu quero que dê menos 32. Então só tem uma solução, x igual a menos 2. Ok? É o único número que multiplicado 5 vezes, ou seja, elevado à quinta, dá menos 32. X ao cubo é igual a menos 8. Isso aqui dá o quê? A solução x é igual a raiz cúbica de menos 8. Observe que aqui não tem o mais ou menos, porque o índice aqui não é par, é 3, é ímpar. Certo? Qual é o número que multiplicado 8 vezes, 3 vezes, dá menos 8? É o menos 2. Menos 2, menos 2, menos 2. Menos 8. Tá? A solução aqui é menos 2. Certo? Se você pegar o menos 2 e substituir na equação, menos 2 ao cubo, dá menos 8. Tá? A única solução é x igual a menos 2. Ok? Então, se o expoente for par, a solução fica x é igual a mais ou menos raiz daquele número. Do lado direito, né? E aqui é o índice. Ok? Tem que pegar o mais ou menos. É um probleminha de propriedade das potências, para a gente terminar. Aqui você, do lado esquerdo, você tem uma esfera, ele dá
O volume da esfera é V igual a 972 π a quarta centímetros cúbicos. Então, em negrito está o volume dessa esfera. Ele quer saber qual é o raio da esfera. Então, ele dá o volume da esfera, aqui em negrito, e quer que você encontre o raio dessa esfera, certo? É a propriedade das potências que você vai usar aqui, né? Você vem aqui na formulazinha, ó. A fórmula para calcular o volume é o quê? Volume, que é V, é igual a 4/3 de π raio ao cubo, ok? Então, você quer encontrar o raio da esfera, então você vai isolar esse R aqui. Observe que o volume é informação dada, o volume você tem. E você quer o R, então vai isolar o R, né? Como é que você faz isso? Você passa o 3 para o outro lado, ele vai para o numerador, está embaixo, vai para cima. O 3 vai para o numerador. O V continua em cima, do lado esquerdo, passa esse π para o outro lado, para o lado esquerdo, ele vai para o denominador, certo? De maneira que eu deixei do lado direito apenas o R3. Ou seja, você passa o 4π e o 3 para o lado esquerdo. Você isola o R ao cubo, certo? Então, R ao cubo é igual a esse número aqui todinho. Você pode trocar os dois de lado, intercambiar, colocar o R3 na frente e o 3V 4π do outro lado. Só fiz trocar o lado esquerdo pelo direito. O R3 eu coloquei na frente e o restante, o 3V 4π, coloquei do outro lado, certo? Pronto, R3 é igual a isso aqui. Como é que você isola o R? Fica, o R é igual a raiz cúbica desse número todinho, 3V sobre 4π, ó, raiz cúbica, com índice 3, certo? Então, o R é esse número aqui. Ao chegar aqui, você vai trocar o V pelo valor numérico dele, 972 π a quarta, ou seja, o valor do volume. Observe que eu coloquei em preto, né? Está em preto, né? Então, R é igual, troca o V pelo valor do volume, 972 π a quarta. Está aqui o R, ok? Agora vem para cá. Você reescreve o resto, raiz cúbica, 3/4. Agora você fatora esse volume. Ele fica 972, é 2 ao quadrado, 3 à quinta. Então, isso aqui é o 972 fatorado, certo? Fatora o 972. Repete o π a quarta. Pronto. Então, fica a raiz cúbica desse número aqui todinho, que é o meu R, certo? Agora, você transforma a raiz em potência. Passa da forma de raiz para potência. Fica esse número todinho aqui que está dentro da raiz, essa coisa aqui todinha, ó, é elevado a 1/3, raiz cúbica. Eu passo da forma de raiz para potência. Observe que o índice é 3, né? Esse número todinho aqui é elevado a 1/3, certo? Elevado a 1/3. Pronto. Isso aqui vai dar o meu valor de R. Vamos ajeitar isso aqui, simplificar. Observe que aparece no numerador o 3 e o 3 à quinta. Multiplicação, né? Propriedade das potências. Você repete a base 3, está aqui, ó. A base 3 e soma os expoentes. 1 mais 5. Então, 3 fica, aqui está o cursor, 3 elevado a 1, 3 elevado a quinta. Fica 3 elevado a sexta, né? Soma os expoentes, ok? Observe que tem um 2 ao quadrado em cima, que é 4, mas tem um 4 também embaixo. Então, esses 2 ao quadrado aqui se cancela com 4. Então, esses dois cortam, certo? Então, 4 vai embora. O π a quarta em cima e o π embaixo. Divisão de potência com a mesma base. Qual é a base? Π. Fica π elevado a 4 menos 1, né? Observe que o expoente desse π aqui é 1. Então, π elevado a 3, 4 menos 1. Propriedade das potências. Divisão de potência, certo? Então, esse número feio aqui todinho, ficou só esse aqui, ó. Isso tudo está elevado ao expoente 1/3. Tudo está elevado ao expoente 1/3, certo? Aí, outra propriedade das potências. Você multiplica esse expoente de fora pelos dois de dentro. Dentro do parênteses, né? Esse aqui vai dar o meu R, que é o raio da esfera, certo? Fica então, 6 vezes 1/3, aqui está destacado em vermelho, 6 vezes 1/3, fica 3 elevado ao quadrado. 6 vezes 1/3 dá 2, né? 6 sobre 3, 2, 3 elevado ao quadrado. Agora o π, 3 vezes 1/3, fica π elevado a 1, ou simplesmente π. Então isso aqui é o quê? 9π, certo? 9π o quê? A unidade do raio. Observe que o volume está em centímetros cúbicos. Então, esse raio aqui é dado em centímetros, certo? Você pode colocar um valor aproximado para π, mais ou menos 3,14, e multiplicar por 9. Dá isso aqui, ó. Raio dá aproximadamente, o símbolo aqui, ó, 28,26 centímetros, certo? Então, o raio está em centímetros. Só lembrando uma coisa, né?
E se você colocar a unidade aqui centímetro, centímetro cúbico, que é a unidade de volume, certo? Centímetro cúbico elevado a um terço. Ou então raiz cúbica de centímetro cúbico. É a mesma coisa que centímetro cúbico elevado a um terço. 3 vezes um terço fica centímetro elevado a 1. Então a unidade da minha resposta é centímetro elevado a 1 ou só centímetros. O tamanho do raio, né? 9 pi centímetros, certo? Então, só lembrando que dentro dessa raiz aqui ficaria também a unidade, centímetros cúbicos. O centímetro cúbico elevado a um terço, certo? Que dá simplesmente o resultado em centímetros, o raio, certo?